Olá, meu nome é Fernanda Caetano, sou economista, especialista em economia tributária e microeconomia. Hoje vamos abordar um tema muito importante para os empresários brasileiros: a recuperação fiscal, que é uma realidade e deve ser vista com atenção. O cenário brasileiro tributário para os empreendedores é bem pesado, com inúmeros tributos, impostos, taxas e contribuições em todas as esferas municipais, estaduais e federais. Muitos, a maioria, não compreende os cálculos e nem sabe o que pagam na verdade. O Código Tributário Nacional pode beneficiar, mas pode ser cruel em alguns casos se o profissional que assessorar o empresário não estiver bastante atento. O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo e entre os 34 países da América Latina estamos em segundo lugar. Mais de 90 tributos entre impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais. São editadas, em média, 37 normas por dia e cada empresa lida com aproximadamente 3.500 normas referentes às questões tributárias. Além de todas essas cargas, a falta de conhecimento e complexidade que o sistema propõe faz com que 95% das empresas paguem muito mais do que realmente elas deveriam pagar. Existe, por conta dessa problemática, o ramo de auditoria tributária para todos os portes de empresas. Mas as empresas de pequeno porte muitas vezes não acreditam que possam estar contribuindo a mais e incorrendo em equívocos em seus planejamentos tributários. Precisam olhar, de fato, para esse aspecto. Por exemplo, as que atuam no segmento de bares, restaurantes, farmácias, revendedores de gás, liquefeitos de petróleo e mini mercados. Pode ter certeza que avaliar os últimos 5 anos trará para a empresa uma recuperação de impostos pagos a maior. As soluções oferecidas pelas auditorias proporcionam economia, possibilitando reinvestir em seus negócios de modo a aquecer o seu fluxo de caixa e reduzir a carga tributária futura, alavancando a lucratividade e competitividade no mercado. Nenhum crédito será glosado se a empresa contratar profissionais sérios, equipes, e especialistas em tributação, uma equipe técnica composta por auditores, economistas, contadores, advogados, especialistas em TI e que façam um rigoroso controle de qualidade. Utilizar softwares baseados nas legislações vigentes é necessário pela precisão dos cálculos e pelas mudanças periódicas das legislações tributárias, as quais são alimentadas nos softwares tributários. Ou seja, eles devem ser atualizados necessariamente em todas as alterações normativas. E exigir um seguro de responsabilidade civil para proteger a empresa contra qualquer dano causado em função do trabalho também é muito interessante. Lembro aqui que os contadores têm corresponsabilidade caso a empresa sofra alguma autuação, pois esse é seu papel. A recuperação fiscal ou crédito tem soluções na esfera administrativa, com rápida execução dos trabalhos e agilidade no aproveitamento dos créditos. A tecnologia fiscal usada na figura do software para apuração de créditos fiscais é capaz de fazer mais de 10 mil cruzamentos de documentações a fim de otimizar seus resultados. Um exemplo de cálculo onde ainda existem muitos erros está no PIS e COFINS monofásico. PIS e COFINS são cobrados somente
na primeira etapa da cadeia, de forma majorada. O importador é equiparado à indústria, sendo responsável, por exemplo, perante o fisco, pelo pagamento dos tributos incidentes sobre os produtos que importou. A indústria, atacado, tem um crédito na entrada e débito na saída. O atacado, o distribuidor e o varejo, comércio, contribuinte fora de incidência, sem crédito na entrada e sem débito na saída. Fazer a revisão tributária é extremamente necessária. Ajudar o contador, que muitas vezes não tem tempo de acompanhar todas as alterações de todos os segmentos em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, além de exigências das normas, taxas, rodar folhas de pagamento, preencher guias de várias empresas ao mesmo tempo, isso é humanamente impossível se o escritório não tiver um setor apenas para planejamentos tributários, que se debruce, sobre o tema. A maioria das empresas tributadas pelo Simples apuram os impostos de forma equivocada, muitas vezes. É comum a apuração mensal ser realizada com base no faturamento bruto. Embora muitos empresários optantes pelo Simples Nacional acreditem que nessa modalidade não haja possibilidade de recuperação de tributos, existem duas exceções tributárias que muitas vezes não são observadas e segregadas na apuração. São elas o PIS, COFINS monofásico e o ICMS substituição tributária. O trabalho do auditor que trabalha com a economia tributária é analisar os últimos 5 anos de documentação contábil e fiscal da empresa, identificar os tributos, impostos e contribuições pagos a maior. A revisão e o aproveitamento dos créditos são feitos em esferas administrativas, ou seja, sem envolvimento jurídico. E tem mais, a empresa também pode estar pagando a mais o INSS. Em 2009, a Receita Federal editou uma série de instruções normativas reconhecendo que o recolhimento de INSS não incide sobre aproximadamente 45 eventos da folha de pagamento das empresas, as chamadas verbas indenizatórias. São exemplos: o aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias, os 15 primeiros dias de afastamento do trabalho, que antecedem o auxílio acidente ou o auxílio doença. Bom, este trabalho atrai a atenção da fiscalização? Não. Todo trabalho é desenvolvido sobre um padrão aceitável conforme a legislação. Isso não exclui a possibilidade do órgão fiscalizador solicitar a justificativa do processo, pedindo que o contribuinte demonstre a lei, a regulamentação sobre a qual está sendo feita o pedido de recuperação de créditos. Bom, a discussão sobre o ICMS também está na decisão do Supremo, que conclui que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS. Inclusive, essa foi a conclusão da solução de consulta da Receita Federal sobre o regime de apuração não cumulativa das contribuições do PIS e COFINS, em que na apuração da contribuição para o PIS e COFINS, a compensar é incidente sobre a venda, mas o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, do ICMS, destacado na nota, deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Diante desse fato, outros deverão ocorrer, visto que afetam as legislações dos demais impostos e de como será o cálculo do próprio crédito do ICMS. Bom, assim,
Como se vê, é extremamente importante o acompanhamento das legislações, instruções normativas, atos, decretos, enfim, todo esse arcabouço tributário brasileiro. O Brasil tem um dos mais burocráticos processos de abertura de empresas, um dos que mais cobram impostos, uma justiça trabalhista que poderia ser um pouco mais flexível, um pouco mais equilibrada e assim fomentar o desenvolvimento econômico, abrir mais postos de trabalho, investir mais na produção, para que exista mais investimento na produção. Crescer não é desenvolver. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil se desenvolva. Então, esse foi mais um Falando de Economia. Muito obrigada. Se tiverem dúvida, podem me acessar no fernandacaetano@paxeconomica.com.br. Muito obrigada e até um próximo Falando de Economia. Obrigada.